Muito obrigado. É a Seitonê trazendo respostas para você aí que assiste o programa da Seitonê. Nosso muito obrigado. E hoje, olha o presentaço que a Seitonê tem para você. A presença aqui no programa do professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor Heitor? Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado. Já são 40 anos de preletor? Quase 50, 48. Que bênção, hein? Graças Só como preletor, quase 50 anos. Quase 50. Como desde que começou? 60, vai fazer 65. Nossa, mãe. Bênção a Deus, né? Muito obrigado. Já leu quantas vezes o livro Humanidade da Agenda do Pecado, senhor? Várias vezes, muitas vezes. E um livro que é muito bom para quem está começando, que eu li muitas vezes, que eu recomendo, é o Lições para o Cotidiano, Dinamize Sua Capacidade, eu li mais de 50 vezes. Dinamize Sua Capacidade, fantástico. É fantástico, né? E ele tem audiolivro agora também, Então, o Dinamize. Agora, muito agora bom. ficou cômodo, né? Põe no carro e vai... Até defunto acorda com aquele livro, né? Muito obrigado, professor. Nós temos aqui alguma pergunta para o senhor, e uma delas eu achei interessante, que eu estava lendo agora há pouco. Queria saber o que faço para eliminar a ansiedade e medos, principalmente medo de chuva. Tenho crises de pânico e começo a pensar que vou morrer atingido por um raio. Primeiro, é preciso entender de onde vem o medo. Não se pode resolver o problema atacando o efeito, tem que atacar a causa. E vamos fazer uma analogia. Quando garotos, quantas vezes nós ouvimos a pessoa falar, meu pai é polícia, meu tio é polícia. Por que a criança falava que polícia? Polícia, dá certo. Porque ele se sentia protegido, tendo uma pessoa da família que fosse policial, se sentia protegido. Então quem tem medo não se está se sentindo protegido. Por quê? O coração está muito longe de Deus, que é o Todo-Poderoso. Então tem que sentir-se mais uno com o Todo-Poderoso. A minha filha Sheila, eu lembro, ela tinha 7 anos de idade. Um dia fui dormir, aí quando cheguei, eu olhei para o quarto dela, estava a luz acesa e ela estava lendo a Sutra. Ô filha, o que você está fazendo? O pai estava com medo. Ninguém falou nada, ela pegou a Sutra, começou a ler e daqui a pouco dormiu. O medo foi embora quando ela sentiu que estava com Deus, lendo a verdade, e a verdade liberta, então acabou o problema, né? Então esse medo de chuva também, tem pessoas que têm certos traumas que a nível da vida presente, o psicólogo não vai resolver o problema. Por exemplo, claustrofobia. O problema de claustrofobia, não adianta o psicólogo ver somente a vida presente, que a causa está antes disso. Está numa vida anterior, de pessoas que morreram soterradas ou enterradas vivas. E aquele desespero de querer sair, não conseguiu sair, como aconteceu aquele livro citado da coleção do Leve Avante Sua Vida, Capa Amarela, Verdade à Saúde, da menina que entrava no ônibus e ficava perto da porta de saída. Entrava em qualquer lugar que ela entrava e ficava perto, sempre próximo à porta. Ela tinha uma claustrofobia muito aguda, muito acentuada. E foi descoberta que numa vida anterior, ela entrou numa caverna e desabou. E ela ficou soterrada, desespero de querer sair, morreu daquela forma. E quantas pessoas também, até aconteceu em Juiz de Fora, aconteceu em Goiânia, com uma jornalista que tinha também claustrofobia. E eu expliquei, quando expliquei que a causa era essa, elas se curaram, acabaram o problema. Então, da mesma forma, o medo, tem gente que tem medo de chuva, que numa vida anterior provavelmente foi vítima de um raio, alguma coisa semelhante. Então, cada vez que chove, vem do inconsciente aquele medo. Porque ninguém foi criado com medo. Gênesis capítulo 1, não está escrito que Deus criou medo. É o ser humano que foi gravando o subconsciente e criou um arquivo lá. E toda vez que chove, associa, mexe com aquela gravação que está lá dentro. Quando nós ouvimos, quando nós vemos, entramos em contato através de visão, através de olfato, lembramos coisas do passado da infância. Pessoas que passam, ao passar numa casa, sente alguém está queimando uma lenha, ela lembra da vovó que fazia comida no fogão de lenha. Começa a lembrar. Então, o medo é a mesma coisa. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que compreender e repetir várias vezes, sou filha de Deus, sou abençoada e protegida por Deus.
né? Não preciso ter medo, porque Deus está me protegendo. E para isso não é somente meia dúzia de vezes, não. Para gravar no subconsciente, a metodologia da tabuada. Como é que nós gravamos tabuada? Repetindo, repetindo, repetindo. É essa metodologia que tem que ser utilizada para registrar no subconsciente. Por isso que tem gente que fala, mas a minha cabeça não sei o quê. Não, é com todo mundo. Esse princípio da repetição, 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 para registrar no subconsciente, o caminho é esse. Então, aprender a fazer a meditação Shinsokan, participar das atividades da Seichonoye, participar da academia, seminário na Academia de Biona, ler constantemente o livro da verdade, fazer o Shinsokan e antes de entrar na meditação, leia uma oração da verdade e orações para poder entrar em sintonia, entrar no clima da meditação. E o medo desaparece, né? Consequentemente desaparece. Então todos, se não a grande maioria das pessoas que têm um medo anormal, tem uma causa antes que provoca Sim, isso na... Sim. A pessoa não pode sentir uma coisa que não está gravada no subconsciente, concorda? Uma pessoa não pode sentir saudades da Bahia se ela nunca foi para a Bahia. Sente porque está gravado, aquele momento, então vem à tona aquilo que está gravado. Maravilha. Outra pergunta, professor. Sofro de pedras nos rins e gostaria de saber a causa. Tem um livro muito maravilhoso Lições para o Cotidiano. Quem tem problema de rins, mulheres que estão com problema no útero, problemas ginecológicos, ler esse livro, né? Quem tem hemorroidas, não é para sentar no livro, é para ler o livro. O senhor citou uma causa, hemorroidas. Qual que é o problema, professor, a causa disso? É sentimento irascível, pessoas que têm um temperamento muito agressivo, muito forte, e acaba sendo grosseiro com as pessoas, principalmente alguém da família. Por isso que no meu livro aqui eu menciono que nós formamos karma pelo falar, pelo pensar e pela ação. Pessoas que proferem palavras que magoam muitas pessoas, que machucam as pessoas, podem ter problema na boca. Autopunição, porque aí vamos entender a frase de Jesus Cristo. O que contamina o ser humano não é o que entra, mas o que sai pela boca. Que tipo de palavras a pessoa está proferindo? Agressivas, magoam as pessoas. Então isso faz com que venha depois a autopunição. E esse sentimento, então eu digo nas palestras, que é a entrada e a saída. Hemorroida é a mesma coisa. Então, muda o temperamento. E quantas pessoas se curaram de hemorroida quando leram esse livro? E a pedra nos rins, professor? Problema conjugal. Ressentimentos do cônjuge que ela precisa eliminar. Ah, mas eu me dou bem. Aí eu jogo uma data. Quando a pessoa fala, mas eu não tenho nada, hoje está tudo bem. Aí eu chuto uma data. O que aconteceu dia 28 de abril de 1988? Não lembro. Mas se eu te hipnotizar, você vai falar tudo o que aconteceu, tá vendo? O consciente não lembra de tudo, mas o inconsciente tem tudo registrado. Então, basta aquele caso que eu mencionei no outro programa, da mulher que pela medicina tinha perdido a vista. Havia perdido a vista, ficou cega. Mas quando falei no assunto, ela lembrou do problema com o pai. E eu disse, agora que o senhor lembrou um fato que ocorreu há quase 60 anos, perdoe seu pai. E estava adormecido, o consciente não lembrava. Veio à tona, perdoou o pai, voltou a enxergar. E no caso de uma pessoa ser solteira ainda, professor, aí no caso seria contra o pai, a mãe, esse sentimento Pai, positivo? a mãe, ou decepção amorosa que ela não perdoa um namorado que ela teve. Ou namorado ou namorada. Né? E isso acontece muito. Uma vez eu estava no local, vieram duas mulheres, e uma delas falou, o senhor falou que quem tem problema no útero é mágoa do cônjuge. Mas eu sou solteira, ela falou. Eu falei, tem muitas pessoas solteiras que tiveram umas decepções muito fortes. Por exemplo, dia do casamento, o noivo não aparece. E ela passa uma vergonha perante todas as pessoas que foram convidadas. Aí a amiga dela falou, foi o que aconteceu com ela. O noivo não apareceu. Falei, então tá vendo? Ela está amarrada ao passado, não perdoa, por isso que afetou o útero. Então, existem razões. Mas geralmente as pessoas que têm uma decepção amorosa muito forte, que não perdoa a pessoa, então manifesta o problema. Então tem que perdoar, não tem jeito.
O caminho é esse. O caminho é esse, né? Se não quiser que aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento se materialize em forma de doença, é melhor perdoar do que ficar sofrendo. Esse perdoar tem que ser um perdoar sincero, puro, naqueles estágios do amor que o senhor fala lá no livro Conquista a Felicidade com Amor, seria o terceiro, quarto estágio? Eu estava em Cuiabá, estava falando sobre perdão. Aí uma moça levantou o braço e falou, professor, o senhor poderia sintetizar numa frase curta o que é perdão? Eu falei, é tirar a pedrinha que está no seu sapato. Se você quiser perdoar, tudo bem. Mas se não quiser, continua com a pedrinha no seu sapato. Vai se machucando, entendeu? Ela falou, agora entendi. Aí eu, voltando para o público, eu falei, era um seminário num clube, seminário com programação da academia, alguém tem um relato maravilhoso sobre perdão? 8 pessoas levantaram o braço. Aí eu chamei a pessoa de mais idade e falei, a senhora, por favor, suba aqui no palco, conte pra gente o que aconteceu. E ela disse, eu tenho um filho de 26 anos, motoqueiro, sofreu um acidente, ficou 8 dias na UTI, estado de coma, inconsciente. Aí eu lembrei, mas eu sou Seichonoye, eu tenho que praticar. Estava na cozinha, foi até a sala onde estava o marido vendo televisão, se ajoelhou na frente dele, falou, me perdoe as minhas falhas, me perdoe. Aí ele se agachou também, se abraçou a esposa, começou a pedir perdão para ela também, os dois começaram a chorar, me perdoe também, me perdoe. Naquele dia o filho saiu da UTI, naquele dia. É rápida a resposta, quando tem amor. Muito obrigado, professor. Como eu falei um pouquinho dos 4 estágios, né, que o senhor escreveu no livro Conquista a Felicidade, o senhor poderia dar uma citada rápida desses estágios, o que significa, professor? Esse estágio do amor significa a evolução espiritual. O ser humano é assim. Primeiro estágio é das pessoas muito egocêntricas, o ego muito acentuado. Eu quero ser amado. O centro de tudo é o eu, é egocêntrico, somente eu. Ela não pensa, só pensa nela, eu quero ser amada. O segundo estágio, a pessoa fala, eu amo se o outro me amar. É condicional. Ela está dependendo do outro, mas ama, já é melhor do que ele somente pensar em si. O terceiro estágio, mais elevado, ama até as pessoas que o maltratam. Não, ama até quem não ama, né? É o caso da mãe, que às vezes ama o filho, mas mesmo o filho não amando a mãe, ela ama o filho. E o quarto estágio é ama até a pessoa que o maltrata. É o que Cristo demonstrou. Mesmo sendo crucificado, ele foi perdoando. Então, isso todos, até o pior dos bandidos, um dia vai ser santo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem agora com a dica do programa da Seichonoye na TV para você. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Sejam bem-vindos ao programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. Para você que assiste agora o programa pela primeira vez, liga aqui pra gente, 0800 770 2600 no telefone fixo e receba aí na tua casa uma revista inteiramente grátis. E também, que tal acessar o site www.sni.org.br e através do site, então, você tem informações tudo sobre a Seichonoye. E também, por que não entrar aí nas redes sociais da Seichonoye, no Facebook, no YouTube, assistir o programa da Seichonoye pelo YouTube também, que tal? Nosso muito obrigado a todos vocês. E hoje aqui na companhia amável e sábia do professor Heitor Miyazaki, que está aí nos ajudando através das suas respostas. Professor, uma outra pergunta para o senhor. Uma pessoa diz aqui que tem problemas emocionais e psicológicos, tem síndrome também, que o senhor já falou hoje, e também é depressiva. O que fazer, professor? Ela tem que compreender que tudo que ela descreveu não é ela, é o falso eu dela. Nós temos 2 eus. Um é o falso, cheio de traumas, cheio de complexos, cheio de medo, e cheio de ódio, tristeza, raiva. Isso daí não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é aquilo que está no Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Deus não criou nenhuma vida defeituosa, nenhuma vida doente, nenhuma vida pobre, nenhuma vida complexada, nenhuma vida depressiva. Se isso aconteceu, é devido aos problemas, alguns sentimentos que ela foi guardando. E esse é um fato que muitas pessoas precisam entender. Às vezes a pessoa tem um hábito de criticar, julgar, e não faz humildemente uma autoanálise, uma introspecção. Ela precisa fazer uma introspecção e compreender aquilo que está na suta, que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito, maravilhoso, que não tem complexo, que não tem depressão, não tem nada disso, que é o eu verdadeiro. E para isso tem que conhecer esta verdade, se aprofundar na verdade, que a verdade liberta. Você é filha de Deus, você não é filha do pecado, você não é fruto do pecado, você é filha de Deus. Você é vida perfeita igual de Deus, é uma vida de Deus. Se a nossa vida não fosse perfeita, Jesus Cristo jamais teria dito aquela famosa frase: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, ou ainda maiores. Não é acreditar no Cristo físico, é o que as pessoas normalmente fazem. Exato. Chega a época, Semana Santa, recrucificam Jesus Cristo. Chega Natal, só pensam em comer e beber, mas não lembram nada do que ele ensinou. Ele não veio para ser motivo de festa, mas ele veio para ensinar. E as pessoas não procuram pôr em prática. O próprio oração Pai Nosso. Muita gente fala, mas não pratica aquela parte que está na oração Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não perdoa. Então, fala igual um papagaio, mas tem que vivenciar, tem que praticar a oração Pai Nosso. Né? Professor, quando se fala em depressão, que hoje em dia tem bastante pessoas depressivas, aí 8,5% da população brasileira é depressiva. Isso significa aí 15 milhões de pessoas. Tem uma saída para isso, professor? Tem. Se essas pessoas entenderem que é filha de Deus e eliminar todos os resquícios de pecador, que é pecado, que ela veio armazenando ao longo de muitas encarnações, até os próprios incas, astecas e maias, por que eles sacrificavam vidas humanas para agradar a Deus? Deus gosta disso? Não quer saber disso, porque tinha um conceito errado de Deus e conceito errado de si próprio. Se as pessoas compreenderem que são filhos de Deus e se aprofundarem nisso, lendo esse livro 20, 30 vezes, é impossível a depressão não acabar. É impossível. É impossível, porque a pessoa entende. Ela se liberta dos sofrimentos. Ela se liberta da autopunição. E também outras coisas que melhoram. A saúde melhora e a prosperidade também melhora. Quantas e quantas pessoas que eram depressivas, quando eu falei, leia a humanidade do pecado. E faça caridade. Faça caridade, porque quando nós fazemos um ato, por exemplo, no Lições para o Cotidiano, uma menina cometeu um erro, está mencionado, cometeu um erro e ficou com sentimento de culpa. Qual foi a etapa seguinte? Entrar em depressão. Mas por que ela entrou em depressão? Por causa do sentimento de culpa. Mas por que entrou em sentimento de culpa? Conceito, tormento do pecado. E por que esse tormento do pecado? Porque no inconsciente ainda jaz a ideia, você é pecador, você é filho de pecado. Né? Eu estava em Goiânia, no meio da palestra, fazendo na convenção dos educadores, e nisso estava entrando o representante do Íris Rezende, que novamente foi eleito governador. E é um pastor da igreja evangélica. Na hora que ele estava entrando, eu falei, o homem é filho de Deus. A prova está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Qual pai que vai dar pedra ao filho se esse pede pão, muito menos vosso pai? Né? O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber que o teu pai que te vê em segredo, Pai nosso que sai no céu, homem é filho de Deus. Está bem claro lá. Jesus Cristo falou, ele não falou meu pai, ele falou Pai nosso. Aí esse pastor falou, homem é filho de Deus. Aí no dia seguinte ele chamou a pretora, a pretora Maria, para conversar no gabinete dele. Ele era vereador. Falou, me explica isso. Aquele professor da sua igreja me convenceu que o homem é filho de Deus. Até hoje eu acreditava que o homem é filho do pecado. Ele me convenceu, me explica melhor o que é isso. Né? E foi exatamente esse estado depressivo desaparece. Faça caridade, entenda que é filho de Deus e veja como a situação muda.
desaparece o problema. Mas enquanto ficar com conceitos, pensamentos errados, o homem vai ser conduzido para esse lado. Mas se a pessoa tem a mente alegre, em harmonia e faz o bem ao próximo, nunca vai entrar em depressão. Por isso que tem uma frase muito bonita do mestre: meu coração é brando, eis porque não caduco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui para o senhor também, que ela fala sobre a capacidade infinita, né? Mas ela diz aqui que ela não consegue ver essa capacidade infinita alojada. Porque ela ainda só está na teoria. Ela precisa exercitar mais. Ela precisa meditar mais. Fazer meditação e contemplar esse eu verdadeiro. Por enquanto ela só está apegada, pensando nos fracassos, nas coisas que não deram certo, que eu fracassei isso, que eu repeti aqui, que eu não fui bem nessa matéria, que eu fui demitida no trabalho. Ela não está vendo que ela atrás dela ela tem um potencial muito grande. Todo mundo tem esse potencial, né? Casos assim como aquele que foi o Pelé do basquete, Thomas Edison, que teve um professor cuja metodologia não estava afinando e chamava Edison de burro, de idiota. Aí a mãe, que foi professora, tirou da escola, eu menciono aqui no livro Ilumina Seu Caminho, e ela passou a dar aula. Nos Estados Unidos a lei permitia, porque ela tinha sido professora de escola, então ela passou a ser professora do filho. Mas ao invés de... ela viu que o professor estava prejudicando o filho com críticas. E ela deixou de criticar para tirar o filho desse ambiente, ela passou a elogiar o filho. Até tem uma passagem de que ela estava para ir para a missa, com o vestido para ir para a missa, e o Edson fez um bonequinho de barro. Falou: mãe, que eu fiz? Falou: você é um gênio, você é inteligente, você é inteligentíssimo, olha como você é inteligente. E abraçou, ficou suja de barro, mas ficou gravado no subconsciente dele. Minha mãe ficou contente com aquilo que eu criei. E o que Thomas Edison falou quando já tinha deixado mais de 1000 patentes? Falou: tudo que eu fiz, eu sempre pensei em agradar minha santa mãe. Mas o amor da mãe, o elogio que fez com que ele adquirisse essa autoconfiança. Então, ela precisa praticar mais, ir para a academia para vivenciar mais o dia a dia, ler várias vezes o livro Dinamize Sua Capacidade, livro dos jovens, fazer a meditação em Shisokan, com certeza acaba o problema. Muito obrigado, professor. A última pergunta do programa de hoje é sobre cremação. A pergunta para o senhor veio perguntando o que a Seichonoye pensa sobre a cremação. Olha, Seichonoye não é contra doação de órgãos, não é contra cremação. Ela explica a situação. Agora, fica a opção, fica a decisão de cada um, né? Tem gente que vai ser cremada, mas não está preparada para ser cremada. Eu digo isso por experiência própria na família. Meu cunhado foi cremado. E em São Paulo, quando é levado para o crematório, demora 5 dias mais ou menos para ser cremado. E nesse ínter, ele apareceu em sonho para a filha, para minha sobrinha. E falou aqui: ó, tem 8 pessoas aqui que vão ser cremadas, mas todas estão com medo. Por que estão com medo? Porque ainda não se conscientizaram que são espírito, que são filhos de Deus, que são imortais. Então ainda tem muito apego ao corpo carnal. Vê o corpo carnal lá, você queimado, você queimado. E psicologicamente não está preparada, né? Ainda não entendeu, é questão de conscientizar-se de que é espírito, então não tem problema. Mesmo caso de doação de órgãos. Tem gente que quando está vivo, fala: não, vou doar os órgãos, dou isso, dou aquilo. Mas tem gente que tem tanto apego ao corpo carnal que vai acontecer aquilo que o professor Shinji falou de uma pessoa que doou o coração. Quando faleceu, foi doado o coração. E ele aparecia em sonhos para a pessoa que recebeu: me devolve o coração, me devolve o coração. Eu contei lá em Paraná, um caso de quando comentei esse caso do Paraná, um senhor que é médico, ele falou: o que o senhor está falando não tem fundamento, porque eu sou médico. E sabe o que aconteceu aqui no Paraná? Um sujeito recebeu uma doação parece que era rim, uma coisa assim. Ele estava sendo transportado numa ambulância. A ambulância bateu no outro carro, a porta lateral abriu
e pulou para fora na calçada somente o órgão que foi doado. Mais nada, mais nada. Falou, com certeza, a pessoa que doou estava lá, querendo de volta, né? Aquela senhora pretora que foi de Campinas, supervisora, faleceu, Juliette. Ela tinha feito o transplante de córnea de uma pessoa que havia falecido. E ela sentia a presença dessa pessoa que doou. O que ela fez? Leu a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para essa pessoa que doou as córneas. Nunca mais sentiu nada. Então, essa pessoa ainda tinha apego e queria, né? Essa córnea é minha, essa córnea é minha, devido ao apego. O espírito elevado, se doa, faz a doação, não tem problema, porque não tem apego nenhum. Mas se o espírito ainda tem muito apego, tem essas consequências. Então, fica a critério de cada um. Se o espírito é elevado, ele não se apega a nada. Quando é muito elevado, ele nem sabe onde está enterrado o corpo carnal que ele usou. Não lembra. Porque está na esfera muito alta, muito alta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí pela participação, pela ajuda, pela orientação. Nosso muito obrigado a todos vocês que sempre assistem o programa da Seitiô nesse modo feliz de viver. E ficamos agora juntos para o momento de oração. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Design Rodas. Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender. Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia, a Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus e com rodas nacionais e importadas. Agende seu horário pelo telefone 11 4418 2865. Design Rodas, referência na cidade de Atibaia. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.